Isso, campo, né? isso. Muito bem, está aí o nosso Marrinha, a quem eu peço uma explicação inicial. Estou vendo aqui que o nosso Virgílio Neto diz que a imigração está pegando pesado, daí a ausência dos rubro-negros que moram aos derredores da cidade onde foi disputado, que eu sei disso. Me parece que isto seja uma explicação, mas quem sabe seja, queria a sua, porque a torcida do Flamengo tem decepcionado nas competições internacionais. Parece que a nação não acompanha o rubro-negro. E não vá me dizer Mas que é como que por tem falta decepcionado o jogo? Em todas as finais de Libertadores tinha mais torcedor do Flamengo do que dos outros times. contra o Palmeiras, não. Não, tinha muito mais torcedor do Flamengo. Você pode dizer que a torcida do Palmeiras cantou mais, é verdade. Você estava no estádio? Eu estava. Tinha mais que o dobro de torcedores do Flamengo em relação aos torcedores do Palmeiras. Olha Nesse jogo de só, Montevidéu. Tinha me muito matou. mais tinha muito mais. Não, eu concordo que a torcida do Palmeiras cantou mais, estava mais organizado, é um fato. Agora a torcida era tipo quase o triplo, inclusive em Montevidéu. Em Guayaquil, muito maior do que a torcida do Atlético Paranaense também. Em Lima, maior do que a torcida do River, meio pau a pau, mas um pouco maior do que a torcida do River. Então, assim, eu acho que para esse campeonato especificamente, eu acho que o que está acontecendo? Primeiro que, em geral, acho que a FIFA botou em estádios grandes demais porque era competição. Isso vale para todos, né? Tá sobrando espaço naquele anel superior ali. Nesse jogo Flamengo Esperança, tinha mais torcida do Flamengo do que do Esperança. A do Esperança estava ali concentrada, cantou e tal, mas se você olhava o estádio inteiro, deu 25 mil, que eu acho que é um público que é baixo, mas eram torcedores só do Flamengo e do Esperança, né? Os outros jogos eram em pontos mais centrais. O jogo do Botafogo e do Seattle Sounders era a torcida do Seattle que estava ali fazendo número, né? Você olhava, a torcida grande era a do Seattle. Achei que a torcida do Fluminense e do Palmeiras foram muito legais. Assim, muita mobilização, tinha muito palmeirense e cantaram bastante, o que foi muito legal. Vi hoje a torcida do Fluminense. Não sei dizer, porque pelas câmeras eu não consigo ter noção exatamente qual era a proporção, mas eles estavam cantando muito mais que a torcida do Borussia, isso aí com certeza, né? E o jogo contra o Chelsea agora já tem mais de 50 mil ingressos vendidos para o próximo jogo, é um dos que está com maior venda. Então, eu não sei se foi o fator ali de qual era o campo, esse fator da imigração eu acho que afeta todos, não é só a torcida do Flamengo. Todas as torcidas têm um impacto, as torcidas latinas, né? Inclusive as de River, Boca, que estava muito cheio e tal, contra o Benfica, mas os times mexicanos, esses todos eu acho que vão ter um impacto sim, mas não é só o caso da torcida do Flamengo. Eu acho que estão fazendo estádios grandes demais para alguns jogos, e aí você vê isso, Flamengo e Chelsea, vai encher e tem mais de 50 mil ingressos. Esse outro teve 25 mil ingressos, então era para a FIFA ter colocado, eu acho, alguns jogos em estádios como 28, 30 mil lugares, que são os estádios onde é disputado soccer lá. Quando entra o grande europeu, não o Benfica e Porto, porque esses não estão atraindo, mas quando entra o PSG, Real, Chelsea eu não sei, viu? City, esses vão atrair os públicos grandes. Você vê, o PSG abriu o campeonato com mais de 60 mil pessoas no estádio, né? Eu acho que esses estão atraindo. Eles fizeram um cálculo, acho que errado, dessa questão do tamanho do estádio. Gozado, né, Marrinha? Porque o Bayern Munique jogou para um estádio de 28 mil pessoas, né? E tinha umas 21 mil pessoas no jogo. Claro que não tinha adversário, mas era o Bayern Munique, né? A atratividade do jogo tem um impacto. Isso, E eu estava conversando aqui com um colega que falou que os americanos, esse comportamento da torcida lá do Esperance, que é muito legal, a torcida da Tunísia é assim na Copa do Mundo, quem viu, é uma torcida muito legal de ver, mas que eles estavam encantados com a torcida tunisiana e do Flamengo, porque estavam assim, isso é um ambiente de futebol de verdade, e não o que a gente vive normalmente aqui. Mesmo sendo o Philadelphia Union lá, que é o líder da MLS, né? Mas que é uma torcida mais fria. A própria torcida do Seattle que você viu contra o Botafogo, torcida meio sem graça, né? Tem um monte de gente, eles fazem sempre os mesmos cantos, é uma coisa meio chata, não tem essa coisa do torcedor brasileiro que você viu, principalmente eu acho que Palmeiras e Fluminense, que eu acho que foram bem legais, e eu acho que o clima ali do Flamengo Esperança estava legal também. Enfim, essa aqui é a minha análise. Desculpa se eu não concordei com você exatamente com a tese. Eu queria levar a conversa para o outro lado, mas tem a ver com o que nós estamos falando. Quando começou antes de começar, ou começando,
o Mundial, eu estava com a pulga atrás da orelha, desconfiando que era uma coisa que não ia motivar o torcedor brasileiro diante da televisão e as pessoas conversarem sobre isso. E eu estou achando, e olha que está no início, que está sendo mais interessante. Eu estava lendo até a coluna do Mauro Betti, que eu concordo com ele. Está sendo mais interessante ver esses jogos, que não foram grandes jogos, mas jogos de times se enfrentando, que vários jogos de início de Copa do Mundo. Costa Rica contra não sei o quê. Eu acho que pelo andar da carruagem, vários times importantes ainda vão estrear, vai pegar no breu esse Mundial, em termos de interesse do torcedor, mesmo que não seja torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo e do Fluminense. Eu estou com essa sensação. Olha aqui, tem aqui um dado interessante. Eu acho que a performance vai pegar mais ainda. Vai pegar mais ainda. Tem aqui um dado interessante dos jogos que já foram realizados. O do PSG, num estádio para 88 mil pessoas, 80 mil presentes. Do Inter Miami, com o Al-Ahly, para 60 mil pessoas o estádio, para 65 mil pessoas o estádio, 60 mil presentes. Boca Juniors e Benfica, num estádio para 65 mil. A FIFA distribuiu o ingresso, né? Sim. Essa da abertura, né? Para poder encher, né? Tá, mas, enfim, tinha lá Palmeiras de Porto, para 82 mil pessoas o estádio, 46 mil presentes, 56% de ocupação. Fluminense, para 82 mil, 34 mil, 42%. Botafogo, estádio para 69, 30 mil, 43%. Flamengo, estádio para 69 mil, 25 mil presentes, 37%. Chelsea, para 75 mil, 22 mil presentes. E Bayern e Auckland, para 26 mil, 21 mil presentes, 81%. Enfim, agora eu quero dizer que eu concordo com o Trajano. Curioso isso, né? Porque 2 times brasileiros ganharam, 2 empataram. Os 2 que empataram sequer gols fizeram, Fluminense e Palmeiras. Mas o desempenho dos 2 me agradou mais do que o desempenho do Flamengo e do Botafogo. Sendo que, para mim, disparadamente, o Fluminense fez o melhor jogo. Disparadamente. Pena que o Cano... Você achou que o Flamengo não jogou bem, Juca? Não. Eu achei que o Flamengo jogou o suficiente para ganhar de um time muito fraco. Eu esperava o Flamengo goleando. Eu fico naquela coisa do seguinte, Marinha. Flamengo, para o Flamengo tem que sempre golear, senão ele não jogou bem. Se não meteu 4, é jogo ruim. Olha só, mas que mau humor. Mas que mau humor. Olha aqui, eu quero dizer para você o seguinte. Eu que estou mal-humorado? A Copa do Mundo de clubes é para ganhar a simpatia, enfim, dos caras que chamam futebol de soccer. Então, o Flamengo tem que pegar o Esperance, meter 5, 6, para que o estadunidense que não liga para futebol diga, nossa, quero ver o próximo jogo desse time. Eu discordo, o Flamengo não é forca de circo para ficar num campeonato importante, ficar se exibindo para... Ele tem que fazer um jogo de futebol bem jogado, que foi o que ele fez. Jogo de controle, acho que arrematou pouco a gol, podia ter arrematado mais a gol, mas um jogo de absolutamente controle, que não sofreu, fez gols bonitos, teve uma exibição de jogo de controle de bola, que é uma coisa que é bonita no futebol. Agora, se o americano consegue entender que controle de bola faz parte do jogo, aí desculpa, então ele vai lá e começa a assistir mais e aprende a ver o jogo, entendeu? Assim, acho que foi uma boa exibição, não foi espetacular, mas foi boa, e para uma competição como o Mundial, acho que foi uma boa estreia, assim como a estreia do Fluminense foi excelente, né? Contra o Borussia, muito boa. Acho que dos 3 brasileiros, quem foi muito mal foi o Botafogo. Os outros 3... Eu discordo com você de botar o Botafogo na mesma prateleira do Flamengo. O Botafogo sofreu 25 conclusões a gol, foi dominado a maior parte do tempo, se safou de tomar uma derrota porque o time do Seattle Sounders não sabe chutar a gol. Então eu acho que é um negócio totalmente diferente do que aconteceu. Não ponha na minha boca palavras que eu não disse. Eu não botei o Botafogo na mesma... Os dois foram melhores, o Palmeiras e Não. O que é diferente de botar na mesma prateleira. Eu disse que
esperava mais do Flamengo, assim como esperava mais do Botafogo. Sem a menor dúvida, a exibição do Flamengo foi, sei lá, se vamos dar nota, foi nota 7, a do Botafogo foi 4,5, mas a do Fluminense foi 9 e a do Palmeiras foi 8. É isso que eu quero dizer. Como desempenho, para agradar os olhos.